Bem, o Paraná Clube joga amanhã lá no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, contra o Laranja Mecânica. O jogo começa às 3h30 da tarde e a transmissão aqui da Jovem Pan News a partir das 3. Vamos ver os jogos aí que compõem a rodada do final de semana da divisão de acesso. O Paraná joga contra o Laranja Mecânica, tem PSTC e Iguaçu, Apucarana e Araucária, Toledo e Andraus e o Grêmio Maringá contra o Patriotas. São os jogos que compõem esta rodada da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. O Tricolor vai em busca da reabilitação depois de 4 jogos sem vencer, né? São 3 empates e 1 derrota. O Paraná só venceu na estreia contra o Toledo. Mariana Becker tem as informações do Tricolor. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Linhares. Boa tarde aos colegas aqui da mesa e também aos ouvintes da Jovem Pan News. O Paraná, que precisa dessa vitória, é essencial aí depois, né, de vir desses 3 empates e 1 derrota. E o técnico Fael Júnior vai ser o primeiro jogo dele. Ele fez o último treinamento hoje pela manhã no CT da Gralha. E a tendência é de mudanças na equipe. Como disse o Fael na coletiva, provavelmente não sejam mudanças radicais, mas vai ter mudanças na equipe. E o Paraná já está a caminho de Arapongas aí, logo depois do treino hoje de manhã. Os jogadores já partiram no voo rasteiro, né, Linhares, para Arapongas, aí os jogadores. E o Paraná que teve uma baixa no elenco, né? O zagueiro Alan Ferreira, ele pediu desligamento do clube por problemas pessoais. Ele comunicou nas redes sociais dele, inclusive isso hoje pela manhã. E ele que foi atuou em uma partida só, ele foi titular contra o PSTC naquele empate de 2-2 do PSTC. Gol até, né? Ele que fez o gol contra de empate do PSTC, né? Então, o zagueiro Alan Ferreira não faz mais parte do elenco do Paraná. E falando um pouquinho do adversário do Paraná, Linhares, o Laranja Mecânica, né, que tem essa curiosidade aí do nome, ele é justamente uma homenagem para a época da seleção da Laranja Mecânica, e ele foi fundado por 3 holandeses, por isso esse nome também, os holandeses Marco Plomp, Wim Jansen Jr. e Peter Leopold, né? Ele possui escritórios aqui no Brasil e também na Holanda. É o Feyenoord. O Jansen Júnior é sacanagem, desculpa. O Jansen Júnior. O Júnior é que... O Júnior é que me quebrou. Mas que tem, nem né? o Pedro, né, aliás? Kikozinho Pedro. Branco Pedro. Isso aí eu caí um dia, pelo amor de Deus. Desculpa, Mário. O Feyenoord do Igor Paixão. Isso, é um dos clubes que investem aqui no Laranja Mecânica, inclusive, inclusive em agosto o time sub-14 do Laranja Mecânica aí vai para a Europa participar de um campeonato europeu, vai jogar aí contra times como o Manchester United, né, o Borussia Dortmund, então times grandes, né, na Europa. E o Laranja Mecânica, ele foi fundado em 2007, né, tem 15 anos, mas ele começou a jogar a divisão profissional, começou a jogar profissionalmente em 2021. E aí ele subiu, jogou a 3ª divisão em 2021, né? E aí ele subiu para a 2ª divisão por causa daquela punição ao Cascavel CR. Ele foi punido e aí o Laranja Mecânica ficou em 3º lugar e foi um dos times que subiu. E aí dos atletas mais conhecidos aí do Laranja Mecânica, o Yuri jogou no Azures na 1ª divisão esse ano, o goleiro. O Caio Bacarinho, o zagueiro, também jogou no Azures. O PH Aprígio, atacante, jogou no Maringá, também na 1ª divisão. E tem também o lateral esquerdo, o Matheus Duó, que é sobrinho do Milton Duó, né, um dos ídolos do Paraná. Aí, inclusive, o Milton... Filho do Marcelo Duó, inclusive, que também foi jogador. Do Marcelo Duó. E o Milton, inclusive, que foi um dos... O seu Milton, né, que é o pai dos dois, que foi técnico, né? Exatamente. Foi técnico até do engenheiro Beltrão lá, grande figura. Então o Milton Duó, inclusive, que foi um dos técnicos aí que se ofereceram para assumir o Paraná agora, depois da saída do Marcão, chegaram a negociar, quase fecharam, mas a diretoria optou aí por um técnico que conhecesse mais os jogadores paulistas. Então
esse é, né, o adversário do Paraná para amanhã, num jogo muito importante. O Laranja Mecânica aí venceu 2 jogos nessa temporada, venceu o Araucária na estreia e também vem de uma vitória aí contra o Toledo por 3-1. O Caio Bacari, inclusive, é do Hope. Time Isso. que o técnico Milton Doó, que o Milton Doó é técnico. Isso. É isso então, né? O Paraná tem esse compromisso aí. É confronto direto, né? É vencer ou vencer, né? Não tem outra frase para usar, né? Que o Laranja tá fechando ali a vaga, né? Então o Paraná vai brigar por esta 4ª vaga, né? E tem que aproveitar que ainda existe apesar das posições, né, existe um equilíbrio de pontos, né? O Laranja tá com o quê? 8 pontos? 7 pontos. 7 pontos. O Paraná tem 6 e o Laranja tem... o Laranja tem 7, o Iguaçu tem 7 e o Apucarana também. O Apucarana tem 7, o Paraná tem 6, daí o Grêmio Maringá tem 4 e o Toledo tem 3, né? Aí tá todo mundo no bolo, né? Mesmo o Toledo, que tá na zona do rebaixamento, com 2 vitórias, ele pode brigar lá pelo G4, né? Então, e lá na frente, o Patriotas tem 13, o Andraus e o PSTC e o Andraus nessa ordem tem 11 pontos, né? Esses já estão um pouquinho mais destacados. Esses já estão mais próximos, assim, por exemplo, de garantir uma classificação. O Andraus e o PSTC pro 4º colocado tem 4 pontos de vantagem, né? E aí que é o grande problema em que o Paraná se enfiou. Porque você disputar apenas uma vaga se torna muito mais complicado. Exato. E assim, o Apucarana, que tem 1 ponto a mais que o Paraná também, está em 6º ali com 7 pontos, vai enfrentar o Araucária. Em Apucarana. Em Apucarana. Tendência então, a tendência é que chegar a 10. Consiga vencer. O Iguaçu vai encarar o PSTC, que está lá em cima também. É. Mas assim, se o Apucarana vence, o Paraná mesmo vencendo não consegue chegar na 4ª colocação. Porque o Apucarana ficaria com a 4ª posição, né? Se o Paraná vencer, porque teria 1 ponto a mais, iria a 10. Então o Paraná, os 3 que tem 7 pontos ali, um deles é o Laranja Mecânica, né? Mas se o Iguaçu e o Apucarana vencerem na rodada, o Paraná fica mais uma rodada fora do G4, né? Mesmo com vitória. O Paraná agora não pode mais dar o luxo de tropeçar. O Paraná precisa vencer esse jogo, porque esse jogo, se o Paraná perder, praticamente dá adeus. Eu acho que dá. Porque daí abre 4 pontos de diferença, com 3 jogos para disputar, sem uma perspectiva, já que o Paraná não vence desde a primeira rodada, aí se torna ainda mais difícil de acreditar. E o número de vitórias, que é um dos critérios de desempate, aliás, o primeiro, né? Pode colocar o Paraná na zona do rebaixamento se ele perder o jogo, entende? Então é complicada a situação. E depois o Paraná encara o Iguaçu, né? Que é mais um time que tá ali em cima, brigando também mais um confronto direto. Assim, é importante vencer esses 2 jogos, logicamente, para tentar entrar na área de classificação. E depois é o Araucária, que é o lanterna, né? Então, assim, mas aí são pode ser tarde, 4 jogos para conseguir 3 vitórias, porque a última rodada vai ser bem complicada contra o Patriotas. O Paraná precisa vencer esse jogo de amanhã justamente por isso, porque os próximos adversários são adversários diretos e adversários difíceis, né? Que estão lá em cima na tabela, que já venceram mais jogos. Então, esse jogo de amanhã é realmente muito importante para o Paraná virar a chave e conseguir voltar a vencer e a brigar pelo campeonato. São 3 vitórias em sequência e ver o que precisa na última rodada. É isso. Eu acho que o Paraná precisa, assim, contra o Iguaçu e o Laranja Mecânica são confrontos diretos, né? É vitória. Aí você perder pontos, aí você é jogo de ponto dobrado, né? Porque se você 6 pontos, por exemplo, se você perde 3 pontos e você dá 3 para o adversário, a distância aumenta, né? A distância aumenta, exatamente. Então é jogo que não dá para pensar em perder ponto, inclusive empatar é ruim, né? Contra o Laranja Mecânica, contra o Iguaçu. Nesse caso aí bom seria empate na última rodada, se não precisasse, né? Contra o Patriotas. É que o Patriotas, o Paraná não vai disputar nada contra o Patriotas nessa primeira fase, né? Pela distância que os 2 times estão mas separados. É que daí, por exemplo, se o Paraná vence 3 jogos, talvez Andraus e PSTC não consigam também vencer todos os jogos até aqui. Certo. E o Paraná pode chegar na última rodada, por exemplo, tentando fugir do próprio Patriotas. Aliás, tem uma zona de classificação, existe a possibilidade, Em uma zona de classificação, eu quero dizer.
porque daí se torna fundamental. Mas, cara, não dá nem pra falar sobre isso nesse momento. Tem que pensar só em vencer agora. Essa é a sexta rodada. Por exemplo, nessa rodada tem confronto direto ali, PSTC e Iguaçu, né? Tem esse jogo do Paraná com Laranja Mecânica. Aí na próxima rodada tem confronto direto, PSTC e Patriotas, o Andraus com Laranja Mecânica, né? Então entre eles ali, um vai tirar ponto do outro, né? Até a nona rodada. Então evidentemente que você tem que olhar para a tabela do Paraná, mas também tem que avaliar os confrontos e os times que vão se enfrentar ainda nos próximos jogos.